Oi, a paz, bom dia. Hoje tá frio e chovendo bastante aqui. O outono aqui é um frio terrível, mas a gente vai se adaptando e se acostumando ao frio da Europa. Mas hoje a palavra do Senhor diz assim, em Hebreus 11:1: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento. A fé está firmada. Ela está firmada nas coisas que você espera. E prova das coisas que não se vê. Mas eu espero em quê? No que eu estou esperando? Aí vamos lá no versículo 6 de Hebreus 11, que diz assim: sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que, primeiro, que ele existe, e depois que ele é galardoador dos que o buscam. Primeiro eu preciso acreditar em alguém. Em quem eu creio? Em Deus. E quem me dá o galardão? O que é galardão, gente? Galardão é um prêmio, galardão é uma recompensa. E se eu estou buscando o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra, criou o ar, o mar e tudo que nele há, e eu creio que Deus vai fazer, ele faz, porque está aqui na palavra. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que está firmado na palavra é o que vai acontecer na sua vida. Mas você precisa saber a palavra, entender a palavra, buscar a palavra do Senhor. E aqui está muito claro. Ai, fé é uma palavra tão pequenininha, mas é tão impossível. Não é não. É só você crer que ele existe. Você crê que Deus existe? Amém. Você crê que se você buscar aquilo que você acha que está perdido, vai se resolver? Vai, porque a Bíblia fala que ele é o galardoador daquele que o busca. E se você buscar a recompensa, vem. Qual é a recompensa? É aquilo que você está crendo e esperando. Aí você vai provar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Você não está vendo, mas você vai provar aquilo que você não está vendo, porque vai vir ao seu encontro. É o que está falando a palavra. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor. E nós temos que se firmar no Deus da nossa salvação, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, as pessoas creem na força do universo, no sol, nas estrelas. Esses dias eu estava com uma pessoa, e aqui na Europa, aqui, exclusivamente em Portugal, é muito difícil ver borboletas, tá? Não tem quase, é raro, tá? É diferente do Brasil, o clima não permite, então é raro. E eu estava com uma pessoa e de repente chegou uma borboleta perto de mim. E eu, tipo, eu acho linda a borboleta, mas é uma criatura de Deus. Mas aquilo transformou ela de uma forma que aquilo ela achou que aquilo que a vida dela ia virar, que a sorte dela ia virar, que as coisas iam acontecer de tal forma porque ela viu uma borboleta. Gente, nós temos que estar firmado naquilo que não vemos, mas cremos que é o Senhor Jesus. Né? É a fé dela numa borboleta que não acrescenta nada na vida dela. Mas o Deus Todo-Poderoso que criou a borboleta, ele faz acontecer. E quando a gente olha para tudo isso, não é mais fácil crer no Criador do que na criatura? Porque se você crê que Deus formou o sol, as estrelas, os universos, os luminares, ele criou a água, criou a terra, te criou. Se você crê nisso, não é mais fácil crer nele para resolver a sua situação do que em qualquer outra situação? Não crê em homens que é criatura? Ah, porque o homem tal ou a pessoa tal vai me ajudar. Não, quem vai te ajudar e quem vai abrir a situação e as portas é o Senhor. É Ele quem faz todas as coisas. Aí vendo a questão da fé, irmãos, isso me submete lá para Abacuque 3,17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, e que nem haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos,
e a ovelha da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aí Abacuque está dizendo assim, ainda que. Esse ainda que é uma oração subordinada de concessão. Está contrário tudo aquilo que ele está falando. Não está acontecendo. As coisas dele não aconteceu ainda. Porque na época era muito agro, né? Hoje está muito... falando muito no Brasil sobre agro, naquela época era muito pastores de ovelha, de vacas, era cultivação, né, de tudo. Isso era a subsistência naquela época de Abacuque. E aí, irmãos, aqui ele fala o seguinte, ainda que não está acontecendo, ele não está vivendo aquilo. Então, muitas vezes, a gente coloca na mente da gente algo que nem aconteceu como já acontecido. Ainda que faça isso, ainda que, sabe, ele fique sem nada, ainda que ele seja, sabe, destruído financeiramente, porque a vida dele e da família depende, né, depende do trabalho das mãos dele. Ainda que a empresa fale, ainda que o marido vá embora, ainda que as pessoas sumam e nos traiam, ainda que, sabe, tudo acontece de mal na nossa vida, ainda que parece que o namorado, todo mundo arruma namorado e eu não, ainda que todo mundo tem uma família e eu não, todo mundo tem filhos e eu não, eu quero ter, eu quero acontecer, eu quero fazer e eu tô ficando para trás, ainda que isso não esteja acontecendo na sua vida, porque é uma questão de fé. Se você está firmada no Senhor, as coisas acontecem, as portas se abrem. Ainda que tudo isso aconteça, olha a declaração dele, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está falando o seguinte aqui, eu vou me alegrar no Senhor, mesmo acontecendo tudo isso, sabe por quê? Porque Ele é a minha salvação, mesmo que aconteça tudo isso, Ele é fiel e justo para fazer como Ele fez na vida de Jó. Jó perdeu tudo e o Senhor foi fiel para retribuir em dobro o que ele tinha perdido. E se você crê que o Senhor faz, não olha com negatividade. Ainda que tudo isso aconteça, quando as pessoas vão fazer, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquele outro. Não importa, eu exultarei e adorarei o Deus da minha salvação, crerei nele, que ele vai fazer um caminho diferente na minha vida. Então, ainda que tudo isso acontecer, eu exultarei, continuarei confiando no Deus que criou todas as coisas e essa circunstância que eu estou passando. De tal forma que eu vou me alegrar, exaltar o Deus da minha salvação e dizer, só o Senhor pode fazer isso. Só Ele a honra e a glória. Mesmo que eu perca tudo, o Senhor é fiel e justo para me dar tudo novamente. Então, irmãos, diante dessa palavra, que a sua fé esteja firmada no Senhor. Porque sem fé é impossível agradá-lo. E agradar o quê? As coisas realmente acontecerem na sua vida. Agradar como? Aquilo que você crê e espera, fala ao Senhor, Ele te recompensará devido à sua fé, não circunstância. Não aquilo que você acha que vai acontecer, porque de repente nem está acontecendo, é tudo fruto da sua cabeça, mas isso vai para o negativo, isso vai para isso vai para aquilo. Não creia dessa forma. Creia que ainda que tudo aconteça, o Senhor é fiel e justo e eu exultarei e alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele me salva de toda essa circunstância, essa situação. Amém? Eu quero deixar essa palavra de fé para você nessa manhã e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida nesta manhã e você possa ser abençoada pelo Senhor. Eu profetizo bênção sobre a sua vida em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus.